Então, dando continuidade, né, nós vamos agora falar sobre os milagres do Evangelho, a cura, as outras curas operadas por Jesus. Né? A gente tirou lá de Gênesis, capítulo 15, item 26, 27 e 28, e também do nosso livrinho do curso de Aprendiz do Evangelho. Nós temos em Mateus, capítulo 4, versículo 23 e 25, e Lucas, capítulo 6, versículo 17 e 19, né? Numerosas curas de Jesus, está lá em Gênesis. Jesus ia por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as fraquezas, todas as moléstias por entre os povos. A sua reputação se espalha por todos os povos da Síria, que lhe apresentavam todos os que estavam doentes e diversamente afligidos de males, de dores, possessos, lunáticos, paralíticos, e ele os curara. Era uma grande multidão de povo que seguia da Galileia, da Decápode, de Jerusalém, da Judeia, do Além-Jordão. Allan Kardec, no livro Gênesis, nos faz refletir o seguinte: de todos os fatos que dão testemunho ao poder que Jesus tinha, sem dúvida, foram as curas, né? Eles quiseram provar que o verdadeiro poder era o bem, que a sua finalidade era de se tornar útil, não de ficar satisfazendo a curiosidade de pessoas indiferentes, né, com coisas extraordinárias. Ao aliviar os sofrimentos, ele sempre tocava as pessoas pelo coração, trazia pessoas com sentimentos sinceros, muito mais do que fizesse espetáculos para a satisfação dos olhos. Por esse meio, Jesus fazia amar. Enquanto que, se houvesse limitado apenas a produzir efeitos materiais surpreendentes, como lhe pediam ali os fariseus, né? Eles teriam, no máximo, visto aí um feiticeiro, um hábil mágico, em que os desocupados iriam ver para se distraírem. Assim, gente, quando João Batista lhe envia os seus discípulos para perguntar se ele mesmo era o Cristo, ele não diz, eu sou, porque qualquer impostor poderia dizer o mesmo, né? Ele não fala de prodígios nem de coisas maravilhosas, mas ele responde simplesmente, e de dizer ao João, os cegos veem, os doentes são curados, os surdos ouvem, o evangelho é anunciado aos pobres. E isso é o mesmo que lhes dizer, reconheceis minhas obras e julgai a árvore pelo fruto. Pois aí está o verdadeiro caráter da missão divina. Então Allan Kardec vai até um pouquinho mais à frente e diz assim, os mais sinceros adeptos do espiritismo não são aqueles que foram atingidos pela observação dos fenômenos extraordinários, né? As mesas girantes, né? A materialização, não. Mas aqueles que foram tocados no coração pelo conforto, uma mãe triste, que seu filho já partiu para o plano espiritual, né? Para aqueles que foram libertados de torturas da dúvida, aqueles que a coragem foi despertada no meio das aflições, que encheram de forças na certeza do futuro que lhes foi revelado, no conhecimento do seu ser espiritual e do seu destino. Por isso, gente, não é, pois, mediante a produção de prodígios que o Espiritismo triunfará da incredulidade. Todos nós temos sofrimentos, aflições, e ninguém recusa alívio e consolação. Muito bem. Então, para concluir, né, todos esses estudos que nós fizemos hoje, né, dos milagres do Evangelho, o homem da mão ressequida, o paralítico da piscina, o cego de nascença, o servo do centurião de Cafarnaum e essas outras coisas, né, outras curas de Jesus, nós vamos concluir o seguinte: a missão de Jesus se estende até hoje. Os trabalhadores da última hora, onde naquele momento o mestre deixou um ensinamento ao povo escravo, liberto
que os corpos repousassem do trabalho que os fatigavam, mas não deixassem jamais os corações repousarem, esquecidos do bem que lhes cumpria fazer. Emmanuel que fala, né? Então, todo mundo deve descansar, né? Em relação ao sábado, que foi a questão, né, dessas últimas curas que nós estudamos, realmente, não importa, a gente tem que descansar do nosso trabalho, mas que o nosso coração jamais esquecesse, repousasse na hora de ter que fazer um bem a alguém. Aprendemos também que Jesus não tinha lugares determinados para atender, para curar, nada exigia em troca. Como ele disse certa vez, eu não vim para a terra, para os sãos, eu vim para curar os enfermos. Vimos que Mateus nos contou que Jesus curou todos os tipos de doença e não necessariamente todos os doentes. Por quê? Porque a cura depende da mudança de atitudes que originam dos sentimentos, dos pensamentos equivocados. Por isso que sempre Jesus terminava e dizia assim, vá e não peques mais. Aí ele estava dizendo pra gente que os nossos sentimentos adoecem muito antes dos nossos sintomas físicos aparecerem. E a maca que nós vamos levantar para prosseguir a marcha no caminho evolutivo, nós vamos fazer como Jesus nos ensinou. O ódio, ele é curado pelo amor. A vingança, ela se cura pelo perdão. A maledicência se cura pelo bem-falar. A violência, pela brandura. A preguiça é curada pelo trabalho e o ciúme pela confiança. Então, gente, que a nossa mão seja ativa, aberta, oferecendo e acolhendo sempre. Que tenhamos retirado tudo que nos cega espiritualmente, ampliando a nossa visão com a sensibilidade amorosa que Jesus nos ensinou. E por fim, que nós possamos ter a humildade do centurião que disse, mestre, eu não sou digno que entreis na minha casa. Mas que a fé que ele tinha vá aumentando cada dia mais na certeza de que Jesus não apenas virá nos visitar, mas fazer morada nos nossos corações. Eu espero que vocês tenham gostado desses estudos, que tenha sido tão bom para vocês, como foi para mim também. Abraços fraternos.